tarde, boa noite, gostosuras, deliciuras. Olha, espero sinceramente que vocês tenham tido uma semana top de linha, daquelas assim, ó, que só coisa boa aconteceu. Espero muito. Bom, seguinte, amores, com o Enem chegando, precisamos conversar um pouco sobre ele, tá? Sobre a prova de linguagens. E é isso que a gente vai fazer, né? Nessa videoaula. A gente vai começar fazendo essa videoaula, tá? Que é o seguinte, vocês já tiveram uma super mega palestra sobre, tá? Então, eu vou voltar mais para a prova de linguagens, certo? Por quê? Porque eu queria te dar um direcionamento nessa reta final aí, né? Muita gente vira pra mim e fala o seguinte: Lili, o que eu devo, né, reforçar agora no finalzinho? E é disso que a gente vai conversar hoje, tá? Na verdade, quando a gente faz o Enem, a gente sabe que nós temos ali 180 questões, e essas 180 questões, elas são, digamos, elas pertencem ao que nós chamamos de TRI. Você passou o ano inteiro ouvindo TRI, né? E TRI, na verdade, é teoria de resposta ao item. Ah, Liliane, item? Né? Sim. O que nós chamamos de questões, popularmente nas escolas chamamos de questões, olha, são 10 questões. O Enem chama de item, tá? Então, o item é justamente o que nós chamaríamos de questão. E as alternativas, que popularmente a gente chama de alternativas, na verdade recebe o nome para o Enem de distratores, é isso. Então, item, questões, alternativas, distratores, certo? Beleza. E o TRI, tá? Ele existe justamente para poder medir os níveis das questões. Questões fáceis, médias e difíceis. Ok. Até aí, tudo bem. Você já sabia disso. Ok. Ocorre que quando a gente fala, por exemplo, em TRI e níveis de questões, tá? Esse sistema de amostragem, ele existe para garantir que você não chutou a prova. É isso. Então, é como se fosse um bloqueio, tipo um bloqueio para evitar que o candidato chute a prova, ok? É um dos motivos do TRI. Beleza. E aí, né, o que ocorre e o que é sabido, gente? É sabido que as questões fáceis são aquelas questões que são calibradas, né, de acordo com os testes, e um número alto de pessoas acertam, então elas são consideradas como fáceis, né? As medianas, um número razoável, as difíceis têm um índice de acerto mais baixo. Ok. Quando se fala em prova do Enem, gente, viu, né? Quando se fala em prova do Enem, tá? Eu queria que vocês entendessem que acertar as difíceis, porque tem muita gente que fala isso, nossa, eu vou focar nas difíceis, mas errar as fáceis vai te prejudicar bastante. Por quê? Porque o sistema entende isso como um chute. É isso, como um chute. Porque, lembra, é uma máquina que está corrigindo, calibrada, mas é uma máquina, né? A dedução lógica vai ser a seguinte: como ele consegue acertar uma questão difícil se ele erra fácil? É fato. Então, né, focar nas fáceis é super importante. Muita gente fala assim: ah, Liliane, então eu vou focar nas fáceis e vou deixar gabarito em branco. Não faça isso. Nunca deixe gabarito em branco. É fato. Isso pode te prejudicar demais. Demais mesmo, tá? Ok? Quando você sair do Enem, ao sair do Enem, é praticamente impossível você saber sua nota. É por isso que existem hoje tantos e diversos aplicativos que fazem um cálculo estimado da nota que você obteve naquela prova, né? Eu não sei se vocês conhecem esses tipos de aplicativo, mas não é difícil de achar, não. Você joga quantos acertos você tem ali na prova e ele faz uma estimativa. Vamos pôr dessa forma. Mas lembra, gente, nem o aplicativo vai ter essa precisão.
Ele vai trabalhar com a estimativa, tá? Então essas questões são calibradas, Muitos alunos viram para mim e falaram assim, nossa, Liliane, eu tô com medo do Enem esse ano, por causa da pandemia e de todo o resto. Amor, as questões são calibradas, certo? Ok? Então não precisa ter medo em relação a isso. E como elas são calibradas de acordo com o TRI, tá? Medida conforme o grau de dificuldade, vamos pôr dessa forma, existe praticamente uma espécie de justiça, vamos pôr dessa forma, tá? Aos candidatos que estão ali. Beleza. Então, a gente precisa entender a prova de língua portuguesa, tá? Vamos começar, eu já mencionei e vou mencionar várias e diversas vezes a mesma coisa. A prova de linguagens, ela é de linguagens, ela não é de língua portuguesa e há uma diferença, tá? Linguagens é a comunicação como um todo, tá? A comunicação como um todo. Língua é um código, é isso. Então, língua portuguesa é um código. Linguagem é toda forma que eu utilizo para me comunicar. Então, a prova do Enem é linguagens. E nessa prova vai cair língua portuguesa, viu? Literatura, ok? Vai cair língua estrangeira, vai cair artes, vai cair tecnologia da informação e comunicação, que nós temos uma aula só para isso, ok? E vai cair educação física. São 6 itens que são cobrados na prova de linguagem. 6 itens, certo? Ok. Bom, mas e aí, Liliane? Qual o direcionamento? O que eu devo fazer? Como é que a gente vai resolver isso? Seguinte, eu vou dar uma porcentagem de incidência para vocês do Enem de 2009 ao Enem de 2019, certo? De matérias que são cobradas normalmente ali, ok? 60% da prova de linguagem, 60% da prova de linguagens refere-se à interpretação de textos. É por isso que eu não sei se você percebeu, eu espero que você tenha percebido, que vocês fizeram a atividade avaliativa 3 e só tinha interpretação de texto. Só isso, mais nada, tá? E a 4, né, que eu soltei ontem, vocês vão estar vendo esse vídeo segunda-feira, que eu soltei na sexta-feira, também, só interpretação de texto. Só. E é bom fazer e fazer consciente, tá? Numa boa. Porque 60% dessa prova que vocês vão fazer é interpretação de texto. A universidade precisa de bons leitores. Leitores críticos, capazes de compreender, porque é o que vocês vão deparar em qualquer curso que vocês forem fazer na universidade. Ok? 19% dessa prova é literatura. E aí, é bem verdade que quando se fala em literatura, há uma predileção pelo modernismo, tá? E pela literatura contemporânea, ok? Certo. Muito embora, não obstante, sempre vai cair uma das escolas clássicas, né? Realismo, barroco, arcadismo, tanto faz, tá? 4% dessa prova é sobre estilística. Ai, Liliane, eu não sei o que é estilística, pelo amor de Deus, me ajuda. Seguinte, a estilística são estudos gramaticais que vão se dedicar à expressividade da linguagem, ok? Ela vai diferenciar traços e erros estilísticos, ok? Então, né, você precisa lembrar daquele círculo que eu sempre coloco nas videoaulas, né? Nós estamos falando de estrutura fônica, sons, estruturas morfológicas, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, tá? Estruturas sintáticas, sujeito, verbo, complemento, pronome, tá? E estruturas semânticas, que quer dizer implícitos, intertextualidades, esse tipo de coisa que eu já mandei aula para vocês. Beleza, então 4% da sua prova é voltada para estilística. 6% gramática pura mesmo, tá?
Sempre lembrando o seguinte: toda produção de item vai ter, por obrigação, um texto anterior, um texto antes. E a questão é montada, o item é montado em cima daquele texto. Então, é claro que os distratores, as alternativas, né, mesmo gramaticais, elas vão ter relação com aquele texto, sempre, tá? É a base fundamental do Enem isso aí. Beleza. E 9%, tá, da sua prova é sobre teoria da comunicação. Por isso, a gente tem uma aula só sobre teoria da comunicação. Certo? Ok? Beleza. Bom, seguindo isso, aí vem, tá bom, já entendemos essa porcentagem, tá excelente. E agora, o que eu devo fazer nesses 45 do segundo tempo aí? Porque daqui a pouco vem Natal, vem Ano Novo, vem aquela confusão toda. No que eu vou focar agora, Liliane? Vamos começar então. Se a maioria da prova, 60% da prova é sobre interpretação de texto, é claro que você tem que focar nisso. Liliane, como eu vou estudar a interpretação de texto? Duas formas. Primeiro, leitura. Leia, leia e leia. Eu sei que quando a gente fala ler, professor de português fala ler, automaticamente você já pensa, ai meu Deus do céu, ela tá mandando eu ler Machado de Assis, José de Alencar. Não tô não, tá? Eu simplesmente falei leia, tá? Tem várias coisas que vocês podem ler, inclusive dando uma super ultra mega dica aqui, ó. Tem uma revista muito boa chamada Radiz. Eu vou ver se eu acho a imagem e coloco para vocês aqui do lado. Se eu não colocar, é porque eu não achei a imagem. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas ocorre o seguinte, essa revista Radiz, ela traz tudo de atualidade e historicamente ela traz diversos assuntos, tudo bem? Que, ai meu Deus, peraí, escureceu minha tela. Ai meu Deus. Ai gente. Peraí que eu vou picar esse vídeo e vou voltar. Escureceu a tela, será que escureceu pra vocês? Pra mim super escureceu. Que estranho. Eu acho que vai continuar escuro mesmo e eu não sei porquê. Enfim, vamos lá. Então, o que eu tava falando, gente, era a questão da interpretação de texto com vocês, né? Essa revista Radiz, ela é conhecida tradicionalmente, tá? Por acertar os temas do Enem, tá? Dá uma conferida nela. Esse ano ela tá vindo muito com a ideia de saúde, que aliás é uma das minhas grandes apostas para o tema de redação do Enem, né? Eu tô ali na pegada do SUS, vocês vão descobrir na próxima aula. Mas enfim, tá? Então, leia, eu tô falando simplesmente leia. Mas não basta ler, tá? É preciso fazer exercícios de interpretação de texto. Pegue provas antigas do Enem, resolva, tá? Pegue, principalmente muita gente não faz, mas não faz prova da segunda aplicação, faz. PPL, tá? Outra coisa que muita gente não faz são as questões da PPL. PPL é a prova, né, para pessoas privadas de liberdade. Então faça a PPL, tá? Questões da PPL. É assim que a gente treina interpretação de texto. Não tem outra forma, tá? Ok, uma outra coisa que cai bastante, que aí envolve português, envolve literatura, que são os gêneros textuais, tá? Ok? Liliane, o que cobra nessa prova essa questão de gêneros textuais, gente? Saber identificar cada gênero, ok? Saber identificar as características de um poema, de uma charge, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, não só de charge, mas tirinha também, da literatura contemporânea. E aí você precisa da parte teórica, é fato, né? E, novamente, resolução de exercícios. Resolver exercícios, tá? E eu acabei de dar a dica de pegar provas antigas, certo? Ok. Bom, qual outro foco que você deve ter? Tá? Você deve focar em norma culta e popular, né? Estude, pelo amor de Deus, variações linguísticas,
os suportes das variações linguísticas. Regionalismo, por exemplo, tá? A sociolinguística de gênero, tá? Ou a variação socioeconômica, variações linguísticas ou preconceito linguístico, foca nisso. Isso é muito importante, tá? Foca em outra coisa, implícitos. Nós temos uma aula sobre implícitos. Gente, isso cai demais na prova do Enem. Muito mesmo, tá? Então foca nesse ponto. Foca nesse ponto. Ok? De novo, parte teórica, e você tem videoaula para isso, e resolução de exercícios, tá? Qual outra coisa que cai bastante? Funções da linguagem. Funções da linguagem nós vimos lá no início do ano. Aline, o que é a função da linguagem mesmo? Por exemplo, função emotiva, função referencial, tá? Elas vão aparecer atrelada à interpretação de texto, tudo bem? E você deve identificar de forma isolada qual é a função predominante ou secundária daquele texto. Então dá uma olhada nisso de novo, nesses 45 do segundo tempo, ajuda. E eu volto na questão, faça exercícios, não deixe de fazer exercícios, tudo bem? Beleza. Figuras de linguagem também cai bastante. Figuras de linguagem, elas vão aparecer em quadrinhos, elas vão aparecer em charges e em literatura, principalmente em poesias, poemas, ou seja, nos versos. Ok? Beleza. Literatura com tio Rafa. Uma coisa que o Rafa tá falando para vocês desde o início do ano e é importante, tá? O contexto histórico da produção daquele texto, bem como as características daquele contexto histórico que vai gerar a literatura e características daquele autor dentro daquele contexto histórico. A parte teórica na literatura é muito importante mesmo, porque normalmente, salvo as questões de interpretação de poesia, quando a gente fala em literatura, né, cobra-se essa parte estanque, essa parte teórica, cognitiva aí, tá? Por fim, gramática e semântica, tá? Liliane, o que eu preciso saber de gramática e semântica, pelo amor de Deus? O que é sinonímia, antonímia, o que é paronímia, tá? O que é polissemia, guarda, polissemia, tudo bem? O que é denotação, o que é conotação, tá? Ok? A diferença entre a gramática normativa e a gramática linguística, certo? E uma matéria que muita gente não dá importância, mas despenca. Intertextualidade. Vocês têm uma aula de intertextualidade, 2 na verdade. Eu tô avisando, gente, vai cair, vai estar na sua prova, intertextualidade. Ok? Beleza. Então, nos 45 do segundo tempo, você precisa focar nisso aí. Tá bom? Ok. No mais, senhoras e senhores, muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até a próxima. Se Deus quiser, que Jesus abençoe muito a semana de vocês. Muita paz para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, beijos.